Olá, meu nome é Bruno Henrique Nunes, meu RA é o 197225 e essa é a resolução da questão 2 da prova, que ela propõe definir os tipos principais de funções de perda para regressão e classificação. Então, inicialmente, convém definir o que é a função de perda. Então, a função de perda ela é uma estimativa do quão bem o nosso modelo está se comportando com relação aos valores conhecidos do modelo. Então, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com modelos supervisionados, que a gente sabe qual é a resposta final. Então, a função de perda ela vai nos indicar o quão próximos nós estamos do nosso objetivo. O quão próximo o valor estimado ele se encontra próximo do valor real. Okay? E dependendo do tipo de problema que nós temos, se vai ser uma regressão ou uma classificação, nós vamos ter funções diferentes para cada tipo. Então, por exemplo, para a regressão, as funções mais comuns são o erro absoluto médio. Então, o erro absoluto médio, ele simplesmente ele vai pegar um valor, né, que nós estamos estimando, que nós temos como real, e vai comparar com a média, e ele vai verificar o quão próximo esse valor está da realidade. Okay? Então, um valor objetivo comparado com a média, o quão próximo ele está. E ele é de valor 1. Então, a potência dele está elevada a 1. Diferente do erro quadrático médio, que já é uma análise que ela é quadrática. Então, as duas visam observar o quão próximo um valor estimado está do valor real, só que uma ela é linear, a outra ela é quadrática. E isso tem implicações. Então, por exemplo, quando a gente está utilizando a função de erro quadrático médio, vamos pensar que nós temos um outlier, por exemplo, no nosso conjunto de dados. Isso pode ser um problema. Por quê? Porque se nós tivermos um valor que ele é muito diferente da média, ele vai dar uma função de erro que ela vai ser muito grande, vai ter um valor muito grande. E isso traz problemas. Por quê? Quando nós pensamos na função de erro, fazendo a seguinte coisa. Então, nós temos um modelo, esse modelo ele nos dá uma resposta, nós vamos comparar o quão próximos do valor final nós estamos com relação a essa resposta. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que eles chamam de backpropagation, que é voltar essa informação do erro para o início do nosso processo. E daí a gente vai analisar qual parâmetro é responsável por diminuir esse erro, okay? Que é a análise do negativo do nosso gradiente, ou seja, qual parâmetro que eu altero ali na minha rede que ela vai diminuir o valor do meu erro. E imagine que tenhamos um valor aqui que ele é muito grande, ele é muito dispar. Então, como nós temos épocas para fazer isso, nós temos períodos para deixar o nosso modelo de otimização rodando ali. Se eu tiver um valor que é muito grande, eu vou precisar de muitas épocas para fazer essa convergência, então pode ser uma coisa ruim. Então, essa presença de outliers acaba tendo um impacto muito negativo no nosso modelo. Então, para isso foi criado, por exemplo, a perda de Hubbard, que a perda de Hubbard ela já é uma função que ela vai combinar o erro quadrático médio com o erro absoluto médio. Então, para valores pequenos, nós temos aí um comportamento de erro absoluto médio, né, que seria essa primeira porção, onde o valor real com o valor médio ele é menor que um delta, então você tem que estimar qual é o valor desse delta. Mas se nós tivermos outliers, nós vamos ver que se essa nosso delta, né, esse que nós escolhemos aqui, ele for menor que a diferença, então já começa a reinar a perda quadrática média. Então, a perda de Hubbard ela é uma forma de juntar os dois mundos no nosso cenário. Então, a gente tem o melhor dos dois, dependendo da situação em que nos encontramos. E isso para um problema de regressão, que é um problema que eu quero estimar um número no final da minha rede. E outro também muito utilizado é o Poisson Loss,
que é uma função de Poisson, basicamente, só que ao invés de olhar para o número, eu estou interessado em olhar contagem de eventos, que é a distribuição de Poisson. Então, o comportamento também é o mesmo, no final eu vou ter um número ali, um valor numérico, para fazer essa estimativa, e essa Poisson loss ela pode utilizar também, pode ser utilizada nesses contextos de contagem de eventos. Porém, eu também tenho as classificações. Para um ambiente de classificação, eu quero que no final o meu modelo ele indique se eu tenho uma classe X ou uma classe Y. Eu vou ter os exemplos de entropia cruzada categórica, que ele mede a diferença entre as probabilidades preditas para cada classe e os valores reais de cada classe. Então, quando nós temos ambientes com modelos multiclasses, essa é uma função de perda que pode ser utilizada. Temos também a entropia cruzada binária, que diferente da entropia cruzada, que é multiclasse, a binária ela é utilizada quando temos duas classes de saída apenas, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, se observarmos aqui como os valores de y, ou ele vai ser 1 ou ele vai ser 0, ele acaba valendo para os dois cenários, porque, por exemplo, quando essa primeira parte aqui, vamos supor que eu estou olhando 0, essa primeira parte ela some, daí vai ficar a primeira parte aqui que é 1, né? Então essa primeira parte some, fica essa, e quando é 1, ocorre o contrário. Então eu consigo mapear as duas condições que existem, 0 ou 1, através da mesma função de perda. Okay? Também temos a range loss, que é uma função utilizada para problemas de classificação binária também, e ela é muito parecida com a função ReLU, ela também tem esse max, mas ela é uma função que ela maximiza a margem entre as classes, ela vê qual que é a maior diferença entre as classes. E daí temos a smooth range loss, que ela é uma função que ela é oriunda dessa range loss, mas ela ocorre com uma expansão para valores. Então, quando temos valores menores ou maiores, você consegue quebrar em duas partes essa função. Então, assim como todos os outros problemas, vai depender muito do tipo de cenário que você tem. Então, cada cenário vai exigir uma função de perda específica, mas a ideia é essa, é você ter uma medida do quão bem o seu modelo está se aproximando do valor esperado. E daí, através dessa backpropagation, você ir ajustando os seus pesos do modelo para ter o menor erro possível. Então, é uma métrica extremamente necessária para você saber quando o seu modelo vai convergir ou não, quão efetivo está o seu modelo ou não. E daí na questão B e C, nós somos pedidos para criar essas implementações em Python. Então, aqui temos, por exemplo, a função de perda para regressão. Então, nessa primeira parte aqui, só iniciamos o modelo, as bibliotecas do modelo, então scikit-learn, NumPy. Daí aqui nós temos um preço e uma quilometragem, então eu vou querer modelar qual é o preço em termos da quilometragem andada, por exemplo. Daí eu tenho aqui um modelo de linear regression, então é uma regressão linear. Aqui eu estou treinando o meu modelo, então eu estou verificando esse erro e eu estou tentando otimizar os meus parâmetros com relação a esse erro. E daí aqui eu faço a minha previsão, né, para saber o quão avançado está esse modelo, como ele andou. E aqui eu tenho a emissão do erro quadrático médio. O erro quadrático médio, ele como foi dito anteriormente, ele é muito utilizado para essas funções de regressão. Então eu tenho um erro bastante baixo aqui, então significa que o meu modelo está andando no caminho certo. Se fosse um valor muito grande, então eu teria que ter várias épocas para fazer esse valor estimado do valor real para fazer eles convergirem, mas com um valor bem pequeno aqui significa que é um modelo adequado. E daí temos a mesma coisa para a classificação. Então, para a classificação temos aí, por exemplo, um sistema de decodificação de spam, identificar spams no e-mail. Então, a gente tem aqui o nosso modelo de entrada, aqui nossas classes de saída,
se vai ser spam ou não. Então, essa tokenização aqui a gente pode imaginar como palavras que foram transformadas nesses tokens, 1010, de acordo com algum modelo, e daí eu tenho a saída aqui, que é spam ou não. Ou seja, eu tenho uma classificação binária aqui. Então, eu estou utilizando a Logistic Regression que é muito parecida com a função sigmoidal. Então, como foi visto na questão anterior, a função sigmoidal ela é muito utilizada para esses ambientes em que eu tenho duas classes de saída. E aqui eu estou treinando o meu modelo, estou fazendo as previsões e depois estou comparando. Então, aqui eu tenho uma perda de 0,41, que é um valor baixo, mas depende muito da sua taxa de aprendizado também. Será que esse é um valor bom? Será que é um valor ruim? Será que ele está perto do realista ou não? Então, para saber se o seu modelo está bom ou não, depois nós vamos ter outras métricas, como a curiosidade, a, dependendo do seu projeto, você pode ter coisas mais específicas, como o número de DICE também, para fazer uma análise de imagens, por exemplo. Existem N outros métodos para saber se o seu modelo está convergindo ou não.